Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Hoje, damos continuidade à nossa série Uma Introdução à Economia Cristã, com o quarto episódio, intitulado Liberdade Econômica e Limites do Estado. Neste vídeo, vamos refletir sobre como a Bíblia não apenas regula a vida econômica do indivíduo e da família, mas também estabelece limites claros ao poder do Estado nessa esfera. O Senhor é quem define o papel do governo civil, e a sua função não é controlar a economia, mas exercer justiça conforme os padrões da lei de Deus. Sempre que o Estado ultrapassa esses limites, ele se transforma em um tirano explorador, usurpando aquilo que pertence legitimamente ao povo. Em 1 Samuel 8, 10-8, encontramos a advertência do profeta contra a tentação do estatismo. O desejo de Israel por um rei como as outras nações traria, como consequência, um poder explorador, que tomaria os bens, as terras, os servos e até mesmo a liberdade do povo. Esse texto é uma denúncia contra a idolatria política e um alerta permanente sobre os perigos de um Estado que se coloca no lugar de Deus. Em Levítico 25, aprendemos sobre o ano do jubileu, que servia como um limite contra a opressão e o acúmulo abusivo de terras e riquezas por meio de coerção e exploração. O jubileu não condenava a prosperidade legítima, fruto do trabalho honesto, mas apontava para a necessidade de proteger a liberdade e a dignidade do povo de Deus. Esse princípio se cumpriu em Cristo e trouxe a verdadeira libertação e restauração. Ainda assim, o ensino permanece válido como advertência contra estruturas injustas que concentram poder e riqueza pela força estatal. Por fim, em Romanos 13, 4, Paulo nos mostra a verdadeira função do magistrado, ser ministro de Deus para o bem, punindo o malfeitor e promovendo a justiça. O Estado é estabelecido por Deus, mas dentro de limites específicos. Ele não é gestor econômico, nem senhor da propriedade privada, mas servo que deve agir conforme os padrões de justiça definidos pela lei de Deus. A economia cristã não pode ser compreendida sem a afirmação da liberdade econômica e dos limites ao Estado. Onde há tirania, confisco e estatismo, há violação da lei de Deus. Onde há justiça, propriedade protegida e responsabilidade individual, há espaço para que a liberdade floresça e o reino de Cristo avance na história. Então, vamos ao primeiro ponto, que é 1 Samuel 8, 10-18, como advertência contra o estatismo. O primeiro ponto que precisamos destacar em nossa análise bíblica é a advertência solene registrada em 1 Samuel 8, 10-18. Ali, o profeta Samuel, falando em nome de Deus, anuncia ao povo de Israel quais seriam as consequências da sua obstinação em rejeitar o governo teocrático do Senhor para adotar a monarquia nos moldes das nações vizinhas. O texto é explícito em descrever os abusos que o poder estatal traria. O rei tomaria os filhos do povo para o seu exército, requisitaria suas terras, vinhas e olivais, cobraria tributos pesados, usaria os servos e animais de Israel para seus próprios interesses e, finalmente, transformaria homens livres em servos,
de uma estrutura estatal centralizadora e exploradora. Essa passagem é uma clara denúncia contra o estatismo explorador, isto é, contra o poder civil que se coloca além dos limites estabelecidos pela lei de Deus, buscando governar como Senhor absoluto sobre pessoas, famílias e propriedades. Nesse contexto, a palavra de Deus também nos mostra qual é o tributo civil legítimo que deve ser reconhecido: o imposto por cabeça, descrito em textos como Êxodo 30, 11 a 16. Esse imposto tinha caráter simbólico, sendo recolhido igualmente de todos os homens de Israel, independentemente de sua condição social. O objetivo não era enriquecer o Estado, mas promover uma forma de expiação civil e proteção simbólica sobre o povo, lembrando a cada um que pertenciam ao Senhor e que sua vida estava sob a autoridade divina. Diferente dos modernos sistemas tributários, esse tributo não era progressivo, não confiscava os frutos do trabalho, nem permitia que o poder civil se tornasse um mecanismo de redistribuição de riqueza, segundo critérios humanos. Em outras palavras, ele não violava a ordem da criação, nem a liberdade que Deus concedeu aos homens em sua lei. Quando olhamos para as práticas atuais dos estados modernos, vemos uma ruptura radical com esse princípio bíblico. Tributação excessiva, cargas progressivas, regulações sufocantes e intervencionismo estatal não são apenas ineficientes sob o ponto de vista econômico, são, na perspectiva da lei de Deus, uma forma de roubo legalizado e, portanto, injustiça. O oitavo mandamento, não furtarás, Êxodo 20:15, não se aplica apenas a indivíduos que, em ato ilícito, subtraem o bem do próximo, mas também a instituições e governos que, por meio de leis humanas ou injustas, tomam o fruto do trabalho das pessoas sem a sanção divina. Assim, o estatismo moderno, ao regular artificialmente os mercados, manipular moedas, controlar preços ou intervir na livre iniciativa, se coloca como um ladrão institucionalizado, transgredindo diretamente a lei de Deus. Portanto, 1 Samuel 8 não apenas denuncia o perigo de um Estado que se agiganta sobre a sociedade, mas também nos alerta para o dever de resistir a qualquer sistema civil que ultrapasse os limites bíblicos de sua jurisdição. O Estado legítimo deve se restringir a punir o malfeitor e proteger o justo, jamais se transformando em um explorador das riquezas e propriedades concedidas por Deus aos indivíduos e às famílias. O único tributo autorizado pela Escritura permanece sendo o imposto por cabeça, de caráter justo e simbólico. Todo o resto, sejam regulações, sejam taxas, sejam intervenções governamentais, constitui violação direta do oitavo mandamento e uma afronta ao Deus que ordenou a liberdade, a justiça e a propriedade privada como fundamentos de sua ordem social. Agora vamos ao segundo tópico: o ano do jubileu como limite ao abuso econômico e estatal. Em Levítico 25, encontramos a instituição do ano do jubileu, que tinha como propósito central estabelecer limites à opressão e ao acúmulo abusivo de terras e riquezas por meio da coerção. A cada 50 anos, a terra deveria voltar aos seus donos originais e os escravos hebreus deviam ser libertos.
Essa ordem divina não visava impedir a prosperidade legítima, fruto do trabalho diligente e da bênção do Senhor, mas garantir que a herança dada por Deus a cada família não fosse permanentemente perdida por causa de dívidas ou abusos econômicos. O jubileu, portanto, era um instrumento de preservação da liberdade e da justiça, não de punição ao sucesso econômico. É crucial compreender que o jubileu não instaurava redistribuição forçada, nem dava ao Estado poder de confiscar riquezas para depois reparti-las. Ele não era um programa social igualitarista, mas um lembrete de que a terra é minha, como declara o Senhor em Levítico 25, 23. O princípio era simples. Israel deveria reconhecer que a terra pertencia a Deus e que nenhum homem poderia usurpar de forma permanente a herança de seu próximo. Assim, o jubileu limitava a tirania e protegia a dignidade das famílias da aliança, ao mesmo tempo em que preservava a ordem econômica estabelecida por Deus. No entanto, o jubileu apontava para algo maior, o cumprimento em Cristo. Em sua obra redentora, ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 a 2. Lucas 4, 18 a 19. Trazendo libertação espiritual e restauração definitiva. O jubileu mosaico era um tipo que antecipava o evangelho. Hoje, a igreja vive no verdadeiro jubileu em Cristo, que é a libertação do pecado e a reconciliação com Deus. Isto não invalida os princípios éticos ali contidos, mas mostra que sua consumação é espiritual e escatológica, não meramente econômica. Dessa forma, o ano do jubileu deve ser entendido como um freio contra a opressão e a concentração injusta de riquezas por meios ilícitos, nunca como fundamento para políticas de igualitarismo ou estatismo moderno. A Escritura não autoriza governos a confiscar bens em nome da igualdade, mas ensina que a verdadeira liberdade vem de Deus e que o poder civil deve respeitar os limites que ele estabeleceu. Quando o Estado se transforma em instrumento de coerção econômica, incorre na tirania que a lei de Deus condena. Agora vamos ao terceiro ponto. Romanos 13, 4. O Estado como ministro de Deus para a justiça, não como gestor econômico. Em Romanos 13, 4, o apóstolo Paulo define com clareza a função legítima do poder civil, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O Estado, portanto, existe como instrumento de Deus para punir a injustiça, reprimir o crime e proteger os inocentes. Sua função é essencialmente jurídica e punitiva, e não econômica ou administrativa da vida social. A autoridade civil deve aplicar os padrões da lei de Deus no exercício da justiça, mas não pode ultrapassar sua esfera, tomando para si o papel de regulador econômico ou gestor da propriedade. Essa visão de Paulo não é uma novidade, mas uma reafirmação daquilo que já estava revelado no Pentateuco. Em Êxodo 18, 21 a 22, quando Moisés, orientado por Jetro, estabelece juízes sobre Israel, a função civil é delimitada. Eles deveriam julgar causas, aplicar a justiça e aliviar a carga de Moisés. A tarefa
era garantir que o povo vivesse de acordo com a lei de Deus, resolvendo disputas e punindo o malfeitor. Não se tratava de administrar mercados, criar tributações pesadas ou interferir no trabalho e comércio do povo. Em Êxodo 22, temos exemplos concretos de como a autoridade civil deveria agir em casos de danos, furtos e disputas patrimoniais. As restituições ali previstas, como pagar o dobro ou até 4 vezes, ou até 4 ou 5 vezes mais em casos de roubo, mostram que a função do Estado é proteger a propriedade e garantir reparação à vítima, e não confiscar bens para si mesmo. O Estado justo é aquele que aplica sanções proporcionais, conforme a lei de Deus, sem se transformar em ladrão institucional. Em Levítico 24, 17 a 22, encontramos a aplicação da equidade na justiça civil, olho por olho, dente por dente. O princípio da pena proporcional, conhecido como lex talionis, regulava a atuação dos juízes, evitando tanto a vingança desmedida quanto a impunidade. O poder civil não deveria legislar segundo sua própria vontade, mas aplicar fielmente os mandamentos de Deus. Em Números 35, o Senhor ordena a criação das cidades de refúgio, para que aquele que cometesse homicídio involuntário tivesse proteção contra o vingador de sangue até receber julgamento justo. Esse exemplo é crucial, pois mostra que o Estado tinha a responsabilidade de distinguir entre crime doloso e culposo, protegendo inocentes e punindo culpados. Mais uma vez, a ênfase é na justiça e não em intervenção econômica. Já em Deuteronômio 17, 18 a 20, quando Deus estabelece regras para os reis de Israel, fica claro que a autoridade civil deve ser submissa à lei de Deus. O rei deveria copiar a lei, lê-la todos os dias e obedecê-la rigorosamente, para não se ensoberbecer sobre seus irmãos e nem se desviar do mandamento. Essa prescrição coloca o governante sob a palavra de Deus e elimina qualquer ideia de poder absoluto. Portanto, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a função legítima do Estado é inequívoca: ser ministro de Deus para a justiça, punindo o mal e protegendo os inocentes. Quando o poder civil ultrapassa essa função, assumindo o papel de gestor econômico, redistribuidor de riqueza ou regulador da vida social, segundo seus próprios critérios, ele deixa de ser ministro de Deus e se torna um usurpador, um tirano, um falso Deus. A economia, o trabalho e a prosperidade não estão sob a jurisdição estatal, mas sob a bênção de Deus e a responsabilidade individual e familiar. A Bíblia, de Gênesis a Romanos, reafirma que o governo civil deve agir com a espada da justiça, nunca com a mão opressora do confisco e do controle econômico. Agora, concluindo, ao reunir o ensino de 1 Samuel 8, Levítico 25 e Romanos 13, vemos claramente que a Escritura apresenta uma visão equilibrada sobre a liberdade econômica e os limites do poder civil. Em 1 Samuel 8, o povo é advertido contra a idolatria estatal, que rouba a liberdade e oprime economicamente pela tributação abusiva. Em Levítico 25, Deus estabelece princípios de justiça econômica, garantindo que a propriedade privada e o direito à herança não sejam anulados, lembrando que a terra pertence ao Senhor e o homem é apenas administrador. Já em Romanos 13, aprendemos que o Estado tem autoridade legítima, mas limitada,
para punir o mal e promover a ordem, não para se tornar um tirano que usurpa a soberania de Deus. Assim, a Bíblia nos mostra que a verdadeira liberdade econômica nasce da obediência à lei de Deus, que protege a propriedade, condena a exploração e restringe o poder estatal. O cristão, portanto, deve reconhecer que apenas sob o senhorio de Cristo é possível haver uma sociedade realmente livre, justa e em paz. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal do IMTTRB.